Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal, hoje um vídeo um pouco diferente, com cenário diferente, tá? Hoje eu vou falar de um assunto que normalmente eu não ponho no canal, não abordo esse tipo de tema, porque foge do contexto do que eu gravo. Porém, eu confesso, é o campeão de pedido, é o que todo mundo, a maioria das pessoas querem saber, entendeu? Não é todos, mas a maioria quer saber disso. Sonham em viver de música na Europa ou num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, Alemanha. E eu, como estou aqui há muito tempo e trabalho com isso, e tenho muitas perguntas, muitas dúvidas sobre isso, eu vou explicar para vocês. Hoje é sábado, tirei o dia de folga, vou esfriar a cabeça quanto ao assunto equipamento, vou falar sobre isso para vocês, não vou deixar vocês sem vídeos, tá? E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, tenho uma ciência técnica de eletrônica e luthieria, onde eu conserto valvulados, transistorizados, guitarra, baixo, teclados, violões e afins. Estou na cidade de Dresden atualmente, na Alemanha. Já trabalhei com isso em Newcastle, na Inglaterra, em Lisboa, Portugal, Turim, na Itália e no Brasil, tá? Então, assim, posso falar com uma certa propriedade sobre esse assunto para você, porque eu tô aqui faz bastante tempo na Europa já. Então, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário é importante, porque vocês podem ver que eu tô fora do meu cenário, porque eu tô de viagem. Hoje eu saí da Polônia, ontem na verdade, e hoje eu tô na República Tcheca, tá? Tô conhecendo aqui a Europa, tô de carro com a minha esposa, e tô gravando esse vídeo para você diretamente da República Tcheca. Tô aqui numa estação de esqui, mas não tem neve agora, porque tá chegando no verão já, mas tá frio. Vamos lá então. Primeira coisa que vocês têm que entender. Eu, Bruno, não ganho a vida com música, tá? Eu não ganho a vida tocando guitarra, com a guitarra debaixo do braço. Eu ganho a vida com o multímetro na mão e com o ferro de solda na outra. É assim que eu ganho a vida. Eu sou um cara que trabalha com eletrônica. Eu poderia ter escolhido outro ramo da eletrônica. Eu poderia estar consertando televisão, celular, rádio, qualquer coisa, entendeu? Mas eu escolhi trabalhar com equipamento de áudio porque eu gosto muito, sou músico. Foi uma maneira que eu achei de conciliar música com o que eu sei fazer. Tá, claro, eu sou guitarrista também, profissional. Mas o profissional que eu digo é que eu estudo, eu toco todo dia, eu toco com banda, eu toco ali, toco aquilo outro, mas não é meu ganha-pão, entende? Se isso então não puder caracterizar como profissão, então eu sou um guitarrista amador, mas que seja. Como profissão, eu trabalho com eletrônica. A segunda coisa, na minha oficina, 95% dos serviços que tem, que é diariamente, tem muito serviço, mas 95% não é luthieria, tá? Não é instrumento de corda. O que eu tenho é eletrônica, é o que mais tem, tá? São principalmente amplificadores valvulados, que é o que eu sou especializado, e teclados, tá? Para quem não sabe, teclados. Eu não fico filmando ou consertando teclado, porque não é minha área de músico. Então eu gosto mais de filmar coisas de guitarra e falar de coisas de guitarra. Mas eu conserto teclado o dia todo e amplificadores principalmente. Depois o que eu tenho de serviço, que é a maioria também, são modificações, entendeu? Em equipamentos, tipo, olha Bruno, eu tenho um amplificador aqui, eu queria que você fizesse uma modificação para o timbre ficar assim, assim, assado. Se é cabível, eu faço. Eu tenho um pedal, eu queria que você mudasse o tipo de clipagem dele, eu faço. E depois, guitarras e baixos, mas parte de troca de captadores, troca de parte elétrica. Então isso não é luthieria, isso é eletrônica. Claro que depois eu vou fazer a regulagem geral do instrumento, tal, mas o que eles me buscam normalmente é para isso, tá? Então, primeiramente separando as coisas, eu não vivo de música. Depois tem algumas coisas que eu faço também, que por exemplo, às vezes, quando eu estava na Inglaterra, um ou outro me chamava para gravar alguma coisa no estúdio, aí você cobra por hora, mas aí é outra história, entendeu? Outra história, não é um serviço que eu faço porque eu gosto, assim, porque eu tô ali, porque é minha profissão. É uma coisa que eu gosto de tocar, então é bacana. Tá, falei errado, não é que eu não gosto, eu gosto, é porque eu gosto, na verdade. Eu vou lá, eu toco e ganho um dinheirinho por hora. Tá, Bruno, então como é que é viver de música na Europa? Primeira coisa, quando eu morava no Brasil, eu ouvia muito das pessoas e eu era um que falava muito isso também. Poxa vida, eu gosto de rock, sou guitarrista, as pessoas me elogiam quando eu toco, mas eu moro num país onde a música principal, a cultura é chacoalhar a bunda, funk, sei lá, sertanejo, nada contra os estilos musicais, mas coisas que o roqueiro normalmente não gosta. Poxa, se eu tivesse nascido em Nova York, Los Angeles, ou Londres, em Berlim, na Alemanha, sei lá, eu conseguiria deslanchar, eu seria famoso. Primeiro, não é assim. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu cheguei com o sonho de ir para a Inglaterra, porque... Por que Inglaterra? Primeiro, falo inglês, eu fui para lá por causa do idioma. Segundo, eu já sabia falar um pouco de inglês, depois eu aprendi a falar fluente quando eu fui morar lá. E segundo, as músicas, claro, porque
quase 90% das bandas que eu escuto são inglesas, então eu tinha aquele sonho de ir pra Inglaterra e viver aquela atmosfera, ver como é que é e tal, né? Mas tem uma grande diferença você chegar num país que é o país do rock e você chegar no país e saber e ficar famoso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não fui em busca disso, mas eu percebi que tem essa diferença. Apesar de todo mundo tocar um instrumento, a concorrência é grande. Lá não tem espaço para medianismo, não tem como você chegar lá e ser um cara mediano no que faz. Se você for mediano, você vai ficar no seu quarto. Se você for bom, você tem chance. Se não, não, entendeu? Não tem como, sabe? É a mesma coisa de um cara, por exemplo, de um inglês que gosta de samba, ele achar que ele vai chegar no Brasil e ser um sambista famoso. Tem uma grande diferença, ele tá no Brasil, a terra do samba, e ele ser o sambista famoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ele vai ter que chegar aí e mostrar que ele é bom no que ele faz. Entende? Depois, para fazer idiotice em frente de câmera, que nem... Eu não vou ficar citando nome, mas hoje, funk, tem muito funkeiro, muita coisa aí, cara. Primeiro, você já tem que nascer imbecil. Desculpa o palavreado, você tem que ser imbecil para você conseguir ter sucesso. Não adianta você querer se tornar um imbecil, porque se você não for imbecil, você não vai conseguir passar a sua imbecilidade de maneira natural na frente da câmera. As pessoas não vão gostar. Você tem que ser imbecil de nascença, entendeu? Para outros imbecis gostarem do que você faz. Tem que ser assim, entende? E nesses países, tem poucos imbecis, entendeu? Para gostar de coisa que não presta. Por exemplo, Bruno, mas eu fiquei sabendo que a Anitta vai tocar em tal país, a casa tá lotada. Vocês já foram ver quem tá lotando a casa? Entendeu? Porque quando eu tava morando em Portugal, a Anitta veio fazer um show em Portugal e saiu na televisão. Cara, só tinha brasileiro lá dentro. Não tô falando que o brasileiro é imbecil, tô falando que o brasileiro que gosta daquilo, porque aquilo é cultura do Brasil, não é cultura de Portugal. Entenda bem, separem as coisas, tá? Então, quem tava lotando a casa eram os brasileiros. Ontem mesmo me mandaram um vídeo daquele programa tipo Ídolos, sabe? Que o cara vai lá no auditório, toca, aí o jurado vai aprovar ou não. Era uma brasileira que estava em Lisboa fazendo uma música de funk, uma música horrível. Do jeito que ela começou a tocar, todo mundo apertou o botão vermelho para ela sair fora e começou a vaiar, não deu nem espaço para ela. Entendeu? Tô falando que Portugal a música é boa porque tem muita música ruim, mas nesse estado, nessa depravação, não tem. Não tem, entendeu? Não tem. Então, você tem que ser bom no que você faz para você conseguir. E dinheiro, como é que funciona os pagamentos? Primeiro, aqui não é Brasil e não tem jeitinho de fazer as coisas, entendeu? O brasileiro, ele pensa que ele vai chegar aqui e ele vai conseguir dar jeitinho nas coisas. Eu mesmo sofri com isso quando eu cheguei, porque dá a impressão que as pessoas estão fechando a porta para você porque tem preconceito. Mas não é preconceito, cara. É que não tem como você contornar algumas situações. Por exemplo, você vai tocar num bar, a maioria dos bares querem que você seja afiliado à Ordem dos Músicos do país que você está. Mesmo Portugal não sendo como Inglaterra, você tem que ser filiado na Ordem dos Músicos de Portugal. E qual que é o problema nisso? Mas é bom, né, Bruno? Porque você está afiliado na Ordem dos Músicos, aí o dono do bar é obrigado a pagar o piso, pelo menos para você, ele não pode pagar menos, entendeu? Ele vai ter que te pagar, só que aí o cara do bar, ele dá um jeitinho. Ele infringe a lei e coloca um cara que não é filiado lá dentro para tocar. E o cara vai, entendeu? E o cara vai, e aí ganha menos. Esse é o problema. Na Inglaterra, isso já é mais difícil de acontecer, porque o cara do bar paga. Se você for morar na Inglaterra e for viver de música, tocar em bar, o cachê mínimo é 50 libras, o mínimo, 50 libras por pessoa, tá? O que é 50 libras? 50 libras em reais, você multiplica isso por 7. Você multiplica 50 por 7, você vai ter o valor em reais, tá? Então, assim, você vai falar assim, mas eu vivo na Inglaterra, não vivo no Brasil, não tenho que converter. Não, 50 libras na Inglaterra é um dinheirão. 50 libras na Inglaterra, você faz uma compra no mercado, entendeu? Você faz pelo menos uma pequena compra, você já faz. Com 50 libras, você leva a sua namorada para numa pizzaria, come 2 pizzas, toma um vinho e volta para casa ainda com dinheiro na carteira. Não é como ter 50 reais. Então, o cara que tem um monte de show engajado um atrás do outro, ele vive super bem. E a proposta de emprego para música? Bom, eu já estava para fazer um vídeo desse há um tempo atrás, eu entrei num site de empregos que tem na Inglaterra, quando eu estava lá ainda, e comecei a pesquisar serviço para músico para fazer um vídeo falando dos valores. Cara, a proposta é enorme de você trabalhar com música. Por exemplo, não precisa nem para Londres, em Manchester, você tem escolas de música grande desesperadamente procurando professor de guitarra. Como que eles pagam? Eles pagam por hora. Não é por aula, não é por mês, é por hora, é o que você trabalhar, entendeu? O serviço tem, é o que você aguentar fazer. Se você quiser virar a madrugada trabalhando, você pode. É assim que funciona. Era mais ou menos, se eu não me engano, acho que 17 libras por hora,
para quem não tinha inglês bom e para quem tinha inglês bem fluente, você ganhava mais ou menos 22, 23 libras. Ou seja, não é mal isso por hora, se você for trabalhar com música, para quem acabou de chegar, entendeu? Depois tem salário mais altos para quem já tem um curso, para quem toca mais, entendeu? Para quem já tem mais um gabarito maior. Tem vaga para músico de estúdio, também é tudo por hora, vai girar mais ou menos em torno. Músico de estúdio, eu sei porque eu já fiz músico de estúdio também, você vai ganhar mais ou menos bastante, vai dar uns 30, 35 pounds por hora, cara. É muito dinheiro, 35 pounds por hora. Você é louco? Você vai lá, você fica 2 horas no estúdio, toca e sai de lá com 60, 70 pounds na carteira. Mas você tem que tocar. Não adianta você chegar lá e fazer qualquer lambança lá dentro, ser um cara, como eu falei, mediano. Vão colocar você para fora de lá no pontapé. Qual que é o problema nisso tudo? Para você que quer vir para cá. É a língua. A língua, entendeu? Não tem como você fazer músico de estúdio na Inglaterra, não tem como você dar aula se você não falar inglês fluente. Não adianta você saber falar the books on the table, good morning, good night, não adianta. Você tem que saber falar mesmo, entendeu? Porque o inglês é muito mais fácil você estar aqui, que nem eu estou na República Tcheca. É muito mais fácil entender o que um tcheco está falando em inglês do que o próprio inglês. Porque o tcheco, quando ele vai falar inglês comigo, que ele também sabe falar inglês, ele fala como? Ele fala com palavras básicas, aquelas palavras que todo mundo aprende na escola, entendeu? Logo no início. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, ele vai falar inglês como eu estou falando português. Ele vai falar de uma maneira fluente, com palavras que ele sabe, ele também corta as palavras na hora de falar. Então, acaba sendo mais complicado. Então, você tem que saber falar o idioma muito bem falado. E a segunda coisa é a legalidade, entendeu? A legalidade. Não adianta você ir para um país que nem na Inglaterra ou mesmo na Alemanha sem ter permissão para estar lá, para arrumar um emprego desse. Porque quando você chegar num estúdio para arrumar um emprego, o cara ele não vai te pagar o dinheiro aqui, me dar a gravação aqui. Não, vai ter que ter um contrato, entendeu? Tudo tem um contrato. É tudo feito às claras, não tem nada no escuro. Ele vai fazer um contrato onde ele vai pagar imposto, do jeito que se ele receber já tá tudo debitado os impostos, tudo certinho. E para ele poder fazer o contrato, ele vai pedir teu visto, entendeu? Então você tem que ter um visto para estar ali ou uma cidadania. E Bruno, como que você vive aí? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o passaporte italiano. Então eu posso estar na Europa, em qualquer país da União Europeia, espaço Schengen, tranquilo. A Inglaterra ainda posso, porque eu tenho uma residência lá de quando eu morei, mas também esse tempo vai expirar se eu não voltar para lá. E eu não sei se eu vou voltar, porque eu não sei se eu tenho mais interesse lá. É a legalidade e a língua, entendeu? Que você tem que ter. E Bruno, como é que você está trabalhando na Alemanha se você não fala alemão? Não falo alemão, não sei falar nada alemão, só bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, vou aprender ainda. Mas a cidade onde eu tô, Dresden, cara, quase todo mundo fala inglês, entendeu? Eu aluguei casa falando inglês, tudo em inglês, então não tive problema nenhum com isso. E trabalhar de música aqui, o que eu ia falar para você? É tudo de bom, é bom, mas vai depender muito de você, do seu grau de gabarito. Se você toca bem, se você é um cara dedicado, educado. Aqui eles olham muito também, não é a roupa que você usa não, se você tá mal vestido ou bem vestido não. Eles querem saber se você é um cara apresentável, por exemplo, para gravar junto com uma outra pessoa. Você tem que ter noção dessas coisas, sabe? Se você toca bem, se você fala bem, se fala bem o idioma, se você tem a legalidade para estar ali. Com isso não tem grandes grilos. O salário é bom, não é mal. No meu ramo de atuação, por exemplo, que não é propriamente a música, é luthier, também é bom, porque um conserto, por exemplo, de um amplificador, vamos supor que o cara me traz um Marshall cubo, um cubo Marshall valvulado, um JCM, por exemplo, formato de cubo, para trocar as válvulas. Vamos supor que ele me traga as válvulas, tá? Ele me traz as válvulas e fala, Bruno, você troca para mim e ajusta o bias? Faço. Eu cobro dele por um Marshall, eu não cobro por preço do equipamento, eu cobro pelo serviço mesmo. Uma troca de serviço daí vai custar mais ou menos para ajustar o bias e trocar seus 140 euros, mais ou menos, 150 euros. É um serviço que, para mim, que tenho prática, dura o quê? 15 minutos? Entendeu? Para mim, que tenho prática. Eu vou colocar a válvula ali, vou trocar as válvulas, vou abrir o amplificador rapidinho com a parafusadeira, vou ligar ele na tomada, vou ajustar o bias, colocar o multímetro, o osciloscópio ali, vou ajustar tudo certinho, tá pronto, testei, pum, fechou, acabou, pode vir buscar. É assim, entendeu? Então, é muito bom. Mas também não tem como eu abrir uma luthieria aqui, por exemplo, sem documento. Tô dando exemplo do documento já para você, se você pensa em vir para cá, para você já se programar tudo, entendeu? Tirar o visto, fazer tudo certinho. Não tem como eu abrir uma luthieria sem documento, porque eu tenho que declarar imposto. Ele quer a nota fiscal do serviço. Como é que você vai tirar a nota fiscal? Você não abre empresa se você não tiver legalidade, entendeu?
Tem países que você consegue fazer isso, tipo Portugal, você até consegue abrir empresa sem ter legalidade, mas também você não vai te dar legalidade por isso. Eu não sei como funciona. Na Inglaterra, não dá para você fazer isso. Dá para você abrir empresa, mas não dá para você trabalhar, entendeu? Você fica com a empresa aberta lá, mas na hora que você vai fazer suas declarações, tudo, o cara vai querer ter o visto, vai querer tudo. Não dá muito certo, entendeu? Enfim, é muito bom, mas vai depender de você, tá? Tem língua que você tem que aprender a falar. É bem diferente do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Aprenda que aqui na Europa as pessoas são muito criteriosas, entendeu? Criteriosas não é chato, as pessoas são exigentes, entendeu? Eles querem as coisas certas e o brasileiro confunde isso com preconceito. Todo brasileiro que eu converso reclama de preconceito aqui. Eu não reclamo de preconceito. Eu até hoje eu sempre soube separar o que é preconceito e o que é realidade e o que é exigência. Por exemplo, você vai num banco abrir uma conta, o cara fala para você, mas você tem tal documento? Não, não tem, então não posso abrir. O brasileiro, a maioria deles, tá vendo, tá com preconceito comigo, porque viu que eu sou brasileiro, não quer abrir a conta. Cara, não tem nada a ver, se vier um argentino, pode vir um americano, cara, não abre a conta. Americano não pode estar na Europa, o europeu não pode estar lá, ele pode passear só e depois tem que voltar. Não é assim, entendeu? Não é preconceito. Você vai num lugar, quero abrir uma empresa, você tem visto? Não tem, então não pode abrir. Tá vendo? É porque eu sou brasileiro, preconceito. Cara, isso não é, isso é lei. Isso é para todo mundo. Você tem que entender que se o europeu, o alemão, o inglês for pro Brasil, ele também não pode fazer isso. E não pode mesmo, entendeu? Então tem que saber separar tudo isso. Quando um cliente leva um negócio para você, se você se desentender no idioma com ele, a culpa não é dele, a culpa sempre é sua. É um trabalho árduo até você se adaptar, acostumar, aprender, entendeu? É árduo. Hoje, eu sempre tive sucesso com o que eu fiz aqui na Europa. Nunca tive problema com nada. Para falar a verdade, eu vou usar um exemplo aqui agora. Eu tive um problema só, somente umzinho, que foi com uma guitarra de adivinha de quem? De um brasileiro. E não estou falando mal dele, não estou falando mal do brasileiro. Foi com um brasileiro que eu tive mal, que era inscrito no meu canal. O cara passou para o Portugal, sem querer ele me achou, quando ele me viu, ele pediu para bater foto, pediu até autógrafo, você quer saber, entendeu? E fiquei muito grato por isso. Falou, tô comprando uma guitarra, eu não vou falar que guitarra que é, porque eu não quero expor o cara, tá? Ele falou, tô comprando uma guitarra, aqui pelo OLX, o que você acha dessa guitarra? Ele pegou e me mandou uma foto, ele achou meu WhatsApp no meu site que eu tinha em Portugal na época que eu estava trabalhando. Eu falei para ele, mas 200 euros nessa guitarra é muito pouco. Porque o cara estava oferecendo para ele uma guitarra de uma série tal, uma série X. Aí eu falei, é muito pouco. Uma guitarra dessa série custa 700, não 200. Mas é dessa série sim. Não quis ouvir o que tinha para falar. Ele foi lá e comprou a guitarra. Ele trouxe a guitarra para mim. O que aconteceu? O cara apagou a série que tinha atrás da guitarra. Quando a gente olhou contra a luz, estava lá a série, tipo, muito inferior. Era como se ele tivesse comprado, eu não sei nem explicar, entendeu? Era como se ele tivesse comprado, não sei, uma guitarra de uma série muito baixinha e pagado por uma série muito alta, apesar do modelo ser muito parecido, mas a guitarra era bem diferente. Eu avisei. Aí ele trouxe, chegou lá, a guitarra estava com um monte de defeito, eu consertei a guitarra, fiz tudo para ele, deixei, ainda bem que eu filmei tudo, só que eu não postei no YouTube isso aí, eu filmei tudo, eu tenho até hoje filmado. Fiz todo o serviço para ele bonitinho, certinho, arrumei tudo, era guitarra com microafinação, ele não sabia tocar guitarra, ele estava aprendendo. Eu falei, cara, essa guitarra com microafinação, não é assim, cuidado, não mexe na afinação, qualquer coisa você me liga, levou embora. 2 dias depois, a ponte da guitarra estava toda erguida, porque ele foi afinar a guitarra, não sabia afinar, esticou as cordas ao máximo, desregulou a guitarra inteira, entortou o braço, arrebentou com tudo. Aí ele tocou com a guitarra, ele é um rapaz novo, jovem, então ele tem o suor da mão muito corrosivo ainda, isso é da idade. E aí deixou todos os as bobinas do captador, a corda, o traste e os parafusos todo enferrujado, porque ele não enxugou a guitarra, ele não enxugava a guitarra. Aí o cara me manda um WhatsApp falando pra mim que raio de luthier que eu era, que produto corrosivo que eu passei na guitarra dele, entendeu? E que raio de regulagem que eu fiz que a guitarra dele desregulou inteira, e sabe? Foi uma coisa assim absurda. Aí eu falei pra ele, pô, cara, é complicado, eu te expliquei, você que fez tudo errado, né? Não, aí não sei o quê. Aí eu me enfezei com ele porque ele mandou meu contato, ele mandou aquela foto para um outro luthier de São Paulo, que eu nem sei se é luthier, o cara falou que eu tinha passado um produto corrosivo. Falei, velho, eu tenho tudo filmado aqui. Eu passei na guitarra dele produto caro que eu compro da Fender, entendeu? Que é totalmente anticorrosivo. Eu passo em todas as guitarras. Foi o único cara que reclamou porque não sabia lidar com o instrumento. Agora vem a pergunta, se eu não fosse brasileiro, se eu fosse português e tivesse mandado ele a merda, o que ele ia falar? Que era preconceito, mas não é, o cara que enche o saco demais, porque
Eu conserto o instrumento de todo mundo. Olha lá na minha página do Facebook as réplicas que eu tenho. Olha lá, o último amplificador que eu consertei de um português antes de sair de Portugal foi um Gallien-Kruger. Olha o que o cara escreveu lá. Recomendo a todos os músicos, recomendo a todo mundo. Nunca consertaram meu amplificador que nem consertaram agora, ele falou. Meu amplificador já passou por um monte de técnico, remendaram o amplificador inteiro e cada vez estava pior. Levou na mão do Bruno, foi o único que fez o amplificador voltar como ele estava. Quando ele comprou, ele quis dizer. Então assim, você vem pra cá, o cara é exigente. Se você consertar errado, você vai ter que refazer o serviço. Vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que saber falar a língua. Eu gosto muito, tá? Esse foi um pouco da minha história aqui pra vocês. Eu gosto muito daqui, é muito difícil. Eu sempre penso em voltar pro Brasil porque eu tenho muita saudade. Eu tenho saudade de... Apesar de não gostar do calor, eu tenho saudade de ir no sítio do baixista que tocava comigo, por exemplo. Ir lá, acender a churrasqueira, colocar a banda montada ali do lado, tomar uma cerveja, tocar, pula na piscina, volta, toca, come a carne, pula na piscina, volta, toca. Eu adorava aquilo, tá ali com os amigos. Mas quando eu lembro de Anitta, de funk, dessa cultura que tem aí, que não cabe a nós, né, que somos músicos de verdade, eu já começo a violência, falta de educação de muita, sabe, uma falta de moralidade, eu acabo numa falta de segurança pública. Tem coisas que eu nunca consegui esquecer, traumas que ficam até hoje, né, que nem tô passando com a minha esposa de carro, aqui eu tô numa região de montanha, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho. É uma estação de esqui, né? É que agora eu tô desse lado aqui, não tem como, mas aqui pra trás de mim tem uma estação de esqui. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver se dá pra filmar aqui, cadê? Aqui é uma rua, né? E é um lugar bem isolado onde eu tô. Cara, passa mulher sozinha aqui de noite fazendo Cooper, numa puta escuridão, de bicicleta. É um trauma que nunca vai esquecer, nunca sai da cabeça minha e da minha esposa. A gente fala, imagina se essa mulher estivesse fazendo isso no Brasil, entendeu? Passa 2, 3 moças sozinha caminhando de noite aqui, entendeu? Sozinha, no meio do bosque, de noite. A gente fala, e se essas 2, 3 mulheres estivessem no Brasil? Entendeu? Então são coisas que me faz não querer voltar, tá? Eu acho que esse vídeo deu pra mim responder um pouco de como é a vida aqui. A vida de músico aqui, eu acho boa. Eu não vi nenhum músico que mora aqui na Europa que vive mal. Em Portugal já paga um pouco menos, entendeu? Mas isso é por uma questão de lá em Portugal o salário ser menor, tal. Na Inglaterra não, o salário é alto. Então, a galera, quem vive de música vive bem. Eu conheço cara lá na Inglaterra que é músico que vive melhor que médico, entendeu? Vive bem melhor que médico. E não é músico famoso, é músico é profissional, mas eu digo, quando eu falo amador é porque o cara não é famoso, entendeu? O cara toca de bar em bar e vive melhor que muito médico. Essa é a verdade, entendeu? Se você quiser, você tem que tentar. Mas lembra-se de uma coisa, hein? Só sai do Brasil se você tiver com uma certeza que você vai se legalizar, tá? Lembra bem disso. Depois você cai lá, por alguma razão começa a dar certo as coisas pra você, e na hora que tá dando certo, alguém te grampeia, lá te pega, a polícia te pega e te manda de volta pro Brasil, e tudo que você conquistou, se você comprou carro, comprou alguma coisa, vai ficar lá, viu? Você não pode levar de volta, fica lá, não dá nem tempo, te leva embora. Já aconteceu isso com um camarada meu. Pensa bem nisso, escolhe um país que você quer ir, pensa na língua, no idioma. Se você quer ir, já começa a fazer aula daquele idioma, estuda de verdade, porque não é brincadeira, não dá pra gaguejar aqui fora, entendeu? Não dá. E na nossa área não tem como, entendeu? Você chegar, se eu não falasse inglês agora, não tem como eu ir trabalhar na Alemanha, não tem jeito, não tem como. Como que eu vou consertar? Eu vou ficar gesticulando, o cara leva a guitarra pra mim, corda alta, corda baixa, corda alta, o cara vai pegar pra mim, vai embora, vai levar em outro, não tem como, sabe? É isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que saiu fora do contexto esse vídeo, mas era um dos campeões de pedido. Eu fiz aí, tá? E amanhã já volta de novo com a rotina total de equipamento. Deixa seus comentários, dá ideia de vídeo pra mim que eu gravo, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.